Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Vamos abordar agora uma série de mensagens sobre o Salmo 91. Nós já fizemos isso em 2003 e também em 2003 nós tivemos um incidente, não somente um incidente nacional, mas um incidente internacional, quando a gripe asiática ceifou muitas vidas. O mundo que nós vivemos hoje, quando não é terror, são pragas. Se não são pragas, existe mortandade mesmo no ar e na comida que comemos. Mais do que nunca, nós temos extrema necessidade de proteção divina. E para nós reconhecermos isso, precisamos nos humilhar e dizer com toda a minha inteligência, com todas as minhas qualificações, com todos os meus títulos ao meu nome, somente Deus pode me colocar no lugar certo, na hora certa. Eu preciso de Deus. Eu me lembro do que Deus disse para Nabucodonosor, que ele era a cabeça de ouro da estátua que havia visto no sonho, interpretado pelo profeta Daniel. E ele disse para ele: eu te dei domínio, te dei poder. Na verdade, naquela época, ele era mesmo chamado Rei dos Reis. Porque Israel se rebelou e cometeu idolatria, Deus transferiu o domínio para outro. Deus queria que Israel dominasse o mundo com justiça, verdade e equidade. Mas Israel adorou ídolos e Deus enviou profeta após profeta, Isaías, Jeremias, e eles recusaram ainda assim, e Deus disse: bem, eu vou transferir o domínio do mundo. Aí vem a história de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E essa estátua fala a respeito do cativeiro babilônico. Eles levaram os filhos de Israel, todos eles cativos, e depois disso, depois do rei Nabucodonosor, vieram os medo-persas, depois dos medo-persas vieram os gregos, Alexandre o Grande, depois vieram os romanos, e este foi o tempo quando Jesus nasceu em Israel. E a Bíblia diz que nos dias do fim, o Império Romano reviverá. E o Império Romano será composto de parte do Oriente Médio e da Europa, e será os Estados Unidos da Europa. Tudo está na profecia bíblica. Mas a Bíblia diz que existe proteção. Quando eu digo proteção, não tenha ideia de que você nunca vai sofrer qualquer coisa. O que nós não vamos sofrer são as coisas que Jesus levou por nós na cruz. Uma coisa a Bíblia diz e até promete é que nós sofreremos perseguição como crentes. Você vai ser desprezado, vão zombar de você, o mundo os odiará. Jesus disse na sua oração: o mundo os odiará porque pertencem a mim. O servo não está acima do seu mestre, e se eles odiaram o mestre, eles vão te odiar. Amém? O mundo tem ódio por tudo que é bom. Amém? Houve um tempo quando éramos do mundo. Hoje nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, não tenha a ideia de que você nunca vai ser perseguido. A Bíblia promete que nós, que vivemos piamente, sofreremos perseguição. Mas Jesus disse: pulem de alegria. Quando os homens disserem todo mal contra vós por minha causa, porque grande é o vosso galardão no céu. Isso não quer dizer que você vai receber galardão só quando morrer e for para o céu. Significa que o seu galardão começa no céu e você vai ter um galardão que é feito no céu. E um galardão implica que você fez alguma coisa. Deus vai galardoar você por isso. Assim, prepare-se. Existe outra coisa que nós vemos no livro de Jó, que em 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não te tocará. Algumas vezes nós temos angústias e perguntamos: onde está a proteção? Agora, se você está em angústia, seja um prognóstico ruim ou você esteja numa situação ruim, onde você foi despedido do seu trabalho, seja qual for o caso, já aconteceu. Não pergunte onde está a proteção, porque de alguma coisa Deus quer livrar você. Te livrar quer dizer que você já está em algum problema. Escute-me.
Mas a Bíblia diz que na 7ª o mal não te tocará. Eu não posso te dizer quando vai ser sua 7ª vez. Mas a Bíblia promete que em algumas coisas ele livra você, e algumas coisas ele continua livrando você, mas algumas coisas o inimigo não pode tocar em você. Eu creio que os números têm um significado na Bíblia. Eu creio que estamos chegando no 7º dia. E nenhum mal vai nos tocar. Posso ter um amém? Uma vez mais, vamos todos olhar para o Salmo 91. Nós lemos o Salmo todo na semana passada e é muito importante e imperativo que estejamos cientes das promessas do Salmo 91. Lembre-se disso, o Salmo 91 começa com os nomes de Deus no Antigo Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós mencionamos semana passada que o esconderijo do Altíssimo é Elion. E esse nome foi mencionado pela primeira vez na história de Abraão, certo? Abraão voltou da guerra com os reis. Ele entrou nessa guerra para soltar seu sobrinho Ló, que havia sido cativo. E ele voltou com os despojos, porque Deus tinha dado uma grande vitória, ele e os seus servos. E quem o encontrou? Essa pessoa chamada Melquisedeque, que mais tarde a Bíblia diz que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pai nem mãe, não pais terrenos, e não tinha princípio nem fim, amém? Como filho de Deus. Alguém pode dizer que ele não é uma aparição pré-encarnada e é uma pessoa real. Seja qual for o caso, a Bíblia diz que esse Melquisedeque não tinha pais, não tinha início nem fim, e ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus disse a Jesus que ele era um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Existe uma diferença entre o sacerdócio levítico, que somente Israel conhecia. Israel não conhecia o sacerdócio de Melquisedeque. No sacerdócio levítico, quando você obedecia, Deus te abençoava. Quando você guardava a lei, Deus a abençoava. Se você obedecia, tinha bênçãos. Se você não obedecia, tinha maldição. Quando Melquisedeque apareceu para Abraão, a sua primeira palavra foi... A primeira palavra desse sacerdote